Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai estar conhecendo aí mais uma grandeza escalar associada à eletricidade, que é o potencial elétrico. Na última aula a gente viu o que é energia potencial elétrica, né, que era a energia associada a um sistema de cargas. A gente colocava uma carga de prova dentro de um campo elétrico, essa carga de prova ficava submetida a uma força elétrica que fazia com que ela entrasse em movimento. Como não tinha nenhum agente externo agindo sobre a carga de prova para fazer com que ela entrasse em movimento, a gente concluiu que existia uma energia associada àquele sistema e essa energia era a energia potencial elétrica. Hoje a gente vai ver então o que é esse potencial elétrico. A partir da página 40 do nosso material, a gente encontra esse assunto. Vamos lá. Bom, por definição, o potencial elétrico, que vai ser representado pela letra V maiúsculo, ele é a grandeza escalar que mede a energia potencial elétrica por unidade de carga. Então, a definição de potencial elétrico é essa daqui, energia potencial elétrica por unidade de carga. Só que se a gente substitui nessa expressão o valor da energia potencial elétrica, que a gente viu aí na aula passada, que é dado pela forma K que multiplica Q maiúsculo, que multiplica Q minúsculo dividido por D. Então, se a gente abre essa expressão de energia potencial elétrica aqui, a gente obtém o seguinte, olha, esse Q minúsculo, que é a carga de prova, ele some da expressão do potencial e sobra só K vezes Q dividido por D, ou seja, o potencial V, ele depende apenas da constante eletrostática do Coulomb, do valor de Q maiúsculo, que é a carga que está criando o campo elétrico e, consequentemente, o potencial, dividido pela distância, né, de um ponto qualquer até essa carga. Então, o potencial elétrico ele não depende da carga de prova que está sendo colocada lá. Ele é uma característica da carga criadora do campo, ou do potencial. E no sistema internacional, essa grandeza, potencial elétrico, ele vai ser medido em volts, tá? Que vai ser representado pela letra V maiúscula. Em homenagem ao cientista Alessandro Volta, fizeram uma aproximação do nome dele aí e colocaram como unidade de medida de potencial. Então, potencial elétrico, por definição, é a energia potencial elétrica por unidade de carga, que pode ser calculada pela expressão K vezes Q dividido por D, e que no sistema internacional é medido em volts. Analisando aqui, né, duas cargas pontiformes, uma positiva e uma negativa, e pensando nessa nova variável associada a essas cargas, a gente tem o seguinte. Primeiro, está representado aqui o campo elétrico de cada uma dessas cargas. Né? A carga positiva, como a gente viu, cria um campo elétrico de saída, a carga negativa cria um campo elétrico de chegada. Além disso, sabe-se que cargas positivas criam potenciais positivos e cargas negativas criam potenciais negativos. Então, se a gente olhar para a expressão do potencial, olhando ali para essa carga positiva, que é K vezes Q dividido por D, quanto mais longe da carga positiva eu tiver, menor é o potencial naquele ponto. E para a carga negativa, como o potencial que ela cria é negativo, se a gente olhar aqui para a forma, quanto maior a distância dessa carga até o potencial, quanto maior a distância do ponto que eu estou analisando até a carga, maior vai ser o potencial, por se tratar, né, porque essa carga negativa cria um potencial negativo. Então, quanto mais longe dela eu tiver, menor é o potencial naquele ponto. Com isso, a gente conclui que as linhas de campo, elas informam para a gente o sentido de diminuição do potencial elétrico. As linhas de campo que estão saindo da carga positiva estão me dizendo que quanto mais distante eu tiver aqui da carga positiva, menor é o potencial. Já para a carga negativa, as linhas estão chegando, então essa informação eu entendo que quanto mais próximo eu tiver aqui da carga negativa, menor é o potencial naquele ponto. E se a gente tiver uma distância muito grande, tendendo ao infinito, esse potencial é zero. Então ele sai de um valor negativo, eu vou afastando da carga, esse potencial vai carga negativa, tá? Estou saindo da carga negativa, potencial negativo. À medida que eu vou me afastando da carga negativa, o potencial vai aumentando até se anular, ok? Então as cargas, as linhas de campo das cargas pontiformes aí, elas indicam para a gente o sentido da diminuição do potencial.
Quando a gente tem várias cargas, né, um conjunto de cargas, e a gente quer descobrir qual que é o potencial resultante num ponto P qualquer, então eu tenho ali 4 cargas, Q1, Q2, Q3, Q4, eu quero descobrir qual que é o potencial elétrico que essas 4 cargas juntas criam aqui em P. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o potencial de Q1 aqui em P, que é K vezes Q1 dividido por D, que é a distância entre Q1 e P. Eu vou calcular o potencial de Q2, que é K vezes Q2 dividido por D, que é a distância de Q2 até esse ponto. O potencial de Q3, de Q4, e depois eu vou somar isso tudo. Como se trata de uma grandeza escalar, o potencial resultante aqui é dado pela soma algébrica dos potenciais de cada uma das cargas ali naquele ponto P. Tá? Então, se a gente tem um conjunto de cargas, um sistema de cargas, e quer calcular o potencial resultante dessas cargas num ponto específico, a gente calcula o potencial de cada uma delas naquele ponto e soma tudo. Tá? E aí, muitas vezes, a gente precisa calcular a chamada diferença de potencial. Essa diferença de potencial entre dois pontos, como o próprio nome já sugere, é o potencial em um ponto menos o potencial no outro ponto. A gente vai usar muito isso no capítulo seguinte, lá na parte de eletrodinâmica, onde essa diferença de potencial a gente vai dar alguns nomes diferentes para ela. Tensão, voltagem, BDP, mas lá na frente a gente fala disso. Então aqui eu tenho dois pontos A e B, como esses pontos estão, por exemplo, a distâncias diferentes de uma carga que está criando aqui o potencial, tá? Vamos supor que a gente tivesse aqui uma carga fixa, que está criando esse potencial em A e B, como as distâncias de A e B em relação a essa carga aqui, elas são diferentes, vou considerar aqui uma carga positiva, tá? O ponto A está submetido a um potencial VA e o ponto B está submetido a um potencial VB, né? De forma que o potencial aqui em A é maior do que em B. Então, a diferença de potencial entre esses dois pontos, que a gente vai chamar de UAB, tá? A diferença de potencial entre A e B é o potencial em A menos o potencial em B. Então, daqui para frente, diferença de potencial, a gente vai estar representando pela letra U, simplesmente, ou U de AB, que é a mesma coisa. Tá? Vai ser a diferença entre o potencial de dois pontos distintos ali. Superfícies equipotenciais, o que é isso? O prefixo equi aqui vem de igual, mesmo, e potenciais de potencial mesmo. Então, as superfícies equipotenciais são linhas, né, em torno da cargas ou superfícies num campo uniforme, nas quais todos os pontos que estiverem próximos, todos os pontos que estiverem sobre essa linha estão submetidos ao mesmo potencial. Então a gente tem aqui duas cargas pontiformes, duas cargas pontuais. A gente observa que as superfícies equipotenciais delas são linhas circulares concêntricas, com o centro na própria carga. Então, por exemplo, se eu pego aqui essa carga pontiforme positiva, essa primeira linha tracejada aqui, olha, é uma superfície equipotencial dela. Todos os pontos que estão sobre essa linha estão sob o mesmo potencial. Na segunda linha, também uma superfície equipotencial. Todos os pontos que estão aqui estão submetidos ao mesmo potencial e assim sucessivamente. A mesma coisa acontece aqui com a carga negativa. Só que lembrando que, pensando na carga positiva, à medida que a gente vai afastando da carga, o potencial vai diminuindo. E aqui, à medida que a gente vai afastando da carga negativa, o potencial vai aumentando. Tá? Mas em cada linha dessa, o potencial tem o mesmo valor. Então, superfícies equipotenciais são superfícies nas quais todos os pontos que estiverem sobre elas estão submetidos ao mesmo potencial. Para cargas pontiformes, essas superfícies são linhas circulares concêntricas. E para um campo elétrico uniforme, que é aquele que a gente consegue, que a gente tem entre duas placas paralelas, essas superfícies equipotencial são planares. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas placas paralelas eletrizadas com cargas e sinais opostos, como a gente já falou lá atrás. Isso produz aqui no meio um campo elétrico uniforme, ele é constante em toda a sua extensão, tá? Saindo da carga positiva e chegando na carga negativa, como a gente sabe que o campo elétrico é. E aqui foram representadas três superfícies equipotenciais, que são planos, e esses planos são sempre perpendiculares às linhas de campo. Então são três aqui, olha. O primeiro, que está sob um potencial VA, o segundo plano que está no potencial VB e o terceiro que está no potencial VC.
Como a gente acabou de falar ali atrás, a linha de campo ela indica o sentido da diminuição do potencial. Então aqui eu concluo que o potencial aqui nessa placa A é maior do que o potencial na placa B, que é maior do que o potencial na placa C. Tá? O sentido, a própria linha de campo aqui me indica o sentido de diminuição. Tá? Então, quando aparecer para a gente nos exercícios, falando de superfícies equipotenciais, a gente vai entender isso como sendo superfícies nas quais todos os pontos que estiverem sobre elas estão no mesmo potencial. Para cargas pontiformes são linhas circulares concêntricas e para campo elétrico uniforme são planos, superfícies planares que são perpendiculares às linhas de campo. Bom, para encerrar essa parte de potencial, nós temos aí o trabalho e o potencial num campo elétrico uniforme. Para a gente entender isso, então aqui a gente está falando, deixar bem claro que nós estamos falando de campo elétrico uniforme, tá? Então a gente vai abandonar nesse campo elétrico uniforme uma carga de prova Q minúscula, como a gente já falou, e essa carga de prova vai receber a ação de uma força elétrica que pode ser de atração ou de repulsão. O fato é que, ao ser abandonada, essa carga de prova vai receber a ação de uma força elétrica que vai fazer com que ela sofra um deslocamento. No caso aqui, esse deslocamento é representado por ΔS. Então, ela está saindo de um ponto A, que está no potencial VA, e vindo para um ponto B, que está no potencial VB. Na aula de energia potencial elétrica, eu abri um parênteses lá para vocês para falar um pouquinho sobre o trabalho de uma força. É uma grandeza que a gente aprende lá no primeiro ano. Então, sempre que a gente tem uma força agindo sobre um corpo, produzindo nele um certo deslocamento, eu digo que há realização de trabalho. Então, aqui, quando essa carga de prova foi abandonada aqui nesse campo elétrico, recebendo a ação dessa força elétrica e sofrendo esse deslocamento, realizando esse deslocamento de A até B, ela recebe um trabalho dessa força elétrica. E esse trabalho ele pode ser calculado de algumas formas diferentes, como a gente vai ver aqui agora. Tá? Então, primeiramente, essa primeira expressão aqui, para o cálculo do trabalho da força elétrica para levar a carga de A até B, ela vem lá da definição de potencial elétrico. Nós definimos o potencial elétrico como sendo a energia potencial elétrica por unidade de carga. Essa foi a definição que a gente aprendeu lá no início da aula. Então, é a energia potencial elétrica por unidade de carga. Só que aqui, essa energia potencial elétrica ela é igual ao trabalho que vai ser transferido, vai ser realizado sobre a carga. Né? Então, ela recebe um trabalho que faz com que ela ganhe velocidade, ganhe energia. Então, essa energia potencial elétrica é igual ao trabalho que vai ser realizado, que é o que a gente quer descobrir. E como ela está se deslocando de um ponto A até um ponto B, esse potencial, na verdade, é uma diferença de potencial a qual essa carga de prova vai ficar submetida. Então, se a gente pega essa expressão aqui, olha, e substitui o potencial pela diferença de potencial, que é VA menos VB, e a energia potencial elétrica pelo trabalho da força elétrica, que é o que a gente quer descobrir, e a gente multiplica cruzado aqui, nós vamos chegar nessa expressão aqui. Ó. O trabalho vezes 1 é igual ao próprio trabalho da força elétrica, que é igual a Q, que multiplica a diferença de potencial, que é VA menos VB. Só que a gente aprendeu ali agora há pouco que essa diferença de potencial a gente vai chamar de U. Então, nós vamos substituir esse termo aqui por U, e aí o trabalho pode ser calculado por essa expressão aqui. É uma das formas que a gente tem. É a carga de prova vezes a diferença de potencial, que parte lá da definição inicial. O segundo é trabalhando com a forma original de trabalho, que é a força vezes o deslocamento. Nesse caso aqui, a gente tem uma força que age no mesmo sentido do deslocamento, né? Então está formando ali um ângulo de 0 grau. O cosseno de 0 é 1, então posso substituir isso aqui por 1, e aí o trabalho fica dado por F vezes ΔS, ou seja, o trabalho da força elétrica para levar essa carga de A até B é igual à força elétrica vezes o deslocamento que a carga sofreu, vezes o ΔS de A até B. Só que se a gente lembrar da forma de campo elétrico lá de trás, né, o campo elétrico, uma das formas que a gente viu para determinar ele ali, é igual à força elétrica que está agindo sobre a carga, tá? Então aqui força elétrica, dividido pela própria carga. Se eu multiplico cruzado aqui, para isolar a minha força elétrica, eu vou chegar na seguinte expressão. A força elétrica é igual a campo elétrico vezes a carga. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai reescrever, primeiro, a gente vai igualar, né, essas expressões do trabalho. Então, eu posso determinar o trabalho sobre a carga por uma dessas duas formas, Q vezes U,
ou FE vezes ΔS. Se a gente iguala essas duas expressões e troca esse FE aqui, olha, esse cara aqui, por esse termo, E vezes Q, a gente chega nessa expressão. Q vezes U é igual a F, que é o E vezes Q, vezes o ΔS de A até B. Só que o Qzinho aqui, ele pode ser simplificado. Né? A carga de prova, ela some mais uma vez aqui no nosso problema, e aí a gente chega numa expressão que nos permite relacionar a diferença de potencial, que é o U, com o campo elétrico, que é uniforme, ele é constante, vezes a distância entre os pontos A e B, que é o ΔS de A até B. Tá? Então, é uma expressão que relaciona ali algumas grandezas, né? Potencial, a diferença de potencial e o campo elétrico. E ainda, né, é que a gente pode estar escrevendo, então, essa expressão do trabalho, ou esse trabalho, para levar essa carga de A até B, ele pode ser calculado de várias formas diferentes. Ele pode ser o Q vezes o U, ou ele pode ser o FE vezes o ΔS, lembrando que o FE é E vezes Q. Então a gente tem aqui algumas relações, né, que podem ser úteis aí durante a resolução dos nossos problemas. Tá? É um trabalho, né, uma grandeza física e trabalho que pode ser calculada de várias formas diferentes e também essa relação entre a diferença de potencial e o campo elétrico. Ok? Então essa é a nossa parte aí do potencial elétrico, essa nova grandeza que a gente aprendeu, o que aprendeu a calcular. Tá bom? Por hoje é só. Um abraço e até a próxima.